Bruna Marquezine fez 30 anos nas últimas semanas e toda mulher após os 30 anos precisa começar a pensar diferente sobre sua saúde. A saúde após os 30 anos não responde da mesma forma que ela respondia aos 20 anos. Então se fosse médico da Bruna Marquezine, isso é o que eu passaria para ela. Eu sou o Dr. Dalmora, médico, e nesse canal eu te ensino a ser cientista do teu corpo. Então já clica no botão do gostei, te inscreve no canal, porque toda semana a gente tem conteúdo de qualidade aqui. Eu separei as 3 principais queixas que as mulheres depois dos 30 anos chegam no consultório me falando e pensando, será que eu estou envelhecendo mais rápido do que eu deveria? A primeira é, o meu corpo não responde mais como ele respondia na academia. O meu corpo está mudando. Isso acontece porque o estrogênio e a progesterona, os principais hormônios no corpo da mulher, começam a oscilar um pouco. Antes dos 30 anos, eles têm uma previsibilidade. O ciclo menstrual ele fica regular. Então, na primeira parte do ciclo, o estrogênio aumenta e cai na segunda parte do ciclo. Na segunda, a progesterona sobe, depois vai caindo no final do ciclo, mas tudo regular, sincronizado, orquestrado. Após os 30 anos, isso começa a ficar um pouco mais regular. Então, você começa a ter uma TPM mais intensa, numa TPM uma maior fome por doces, uma cólica mais forte. Além de que, pela mudança corporal, a tua testosterona ela começa a cair depois dos 30 anos. Então você começa a ter mais cansaço, baixa libido, piora da composição corporal, tem uma pior resposta à musculação. Isso acontece porque você tem uma queda, uma oscilação desses hormônios nessa época da vida. E um fato muito interessante é que após os 30 anos você tem uma propensão maior a ter resistência à insulina, a ter uma insulina mais alta, o que vai te inflamar mais. E essa inflamação faz com que você perca massa muscular, o que também piora a composição corporal. Então, muito depende de como você vai lidar com isso nessa fase da vida. É uma fase que você tem que intensificar os treinos de musculação. Não é fase de você começar a repor hormônios, ainda é muito cedo, porque você provavelmente está com níveis ok, só que eles caíram um pouquinho. Então, se você, por exemplo, não teve filhos ainda, a suplementação de DEA, de DHEA, é algo que a gente tem que pensar que seria muito interessante, porque ela, além de melhorar a tua fertilidade, vai também ter uma chance maior de ser transformado em testosterona. Deixa eu explicar essa chance aqui. O DEA ele é o precursor de todos os hormônios, progesterona, testosterona, enfim, vários hormônios. Só que quando ele é jogado no corpo, ele pode se converter em vários outros hormônios. Não necessariamente testosterona, mas a chance de ele se converter em testosterona é mais alta. Ele também vai, como eu falei antes, ele ajuda a fertilidade. Tem muitos trabalhos mostrando que o DEA ele melhora a fertilidade em mulheres que têm dificuldade de ter filhos e que não precisam fazer fertilização. Então o DEA é muito interessante nessa fase. E vem a segunda dúvida mais comum nessa fase. Em mulheres que não tiveram filhos, elas pensam, eu ainda não tive filho, será que eu vou ter dificuldade de ter filho quando eu quiser engravidar? E aí você tem que colocar algumas coisas em perspectiva. Primeiro, como está o teu ciclo menstrual? Normal é que ele fique em torno de 21 a 35 dias, vai variar muito de cada mulher, mas que ele fique regular. Quando ele passa de 35 dias, quando você tem uma cólica muito forte, um sangramento muito forte, você tem que começar a pesquisar coisas que prejudicam a fertilidade que podem estar acontecendo com você. Endometriose, algum problema na tireoide ou até ovário policístico, que é a causa mais comum, uma das causas mais comuns de infertilidade e que pode ser super manejável com hábitos de vida, com suplementação, com alguns tratamentos farmacológicos. E a gente tem que lembrar que a saúde, o estilo de vida é o melhor preditor de que tua fertilidade vai ser muito boa por mais tempo. Então, atividade física, uma alimentação anti-inflamatória, sono regulado, são fatores fundamentais para você ter uma fertilidade muito longeva. Agora, você também tem que entender, se você tem ciclos irregulares, talvez você esteja com falta de progesterona. É algo que você tem que investigar. Um exame muito interessante de se fazer nessa época é o hormônio antibiliriano, AMH. Ele vai indicar a tua reserva ovariana e ele também pode nos predizer mais ou menos a idade que você pode entrar na menopausa, mais ou menos, uma estimativa. Isso é muito interessante fazer nessa época para você entender
quanto tempo de fertilidade você tem ainda. E outras coisas que a gente também tem que entender é que as mitocôndrias, as organelas de energia nos óvulos, toda célula tem mitocôndria, tá? Os óvulos também têm mitocôndria. E essas mitocôndrias elas vão começar a envelhecer e entrar em estresse oxidativo nessa fase da vida. Então a gente tem que preservar essas mitocôndrias. Cuidar dos poluentes ambientais tão comuns hoje em dia, como BPA, poluentes de fumaça, fitalatos, são prejudiciais, muito danosos à fertilidade das mulheres. E aí uma suplementação que seria muito interessante nesse caso, pensando se você tem ovário policístico, melhorando a fertilidade, que é o mais comum de todos, usar berberina, 500 mg por aí, uma vez ao dia, inositol, magnésio inositol, umas 2 gramas de inositol, muito interessante, e a coenzima Q10, pensando em ser um antioxidante e que melhora as mitocôndrias dos seus óvulos. E a terceira queixa mais comum que eu vejo no consultório é: meu cabelo está caindo, minha pele está mudando, meu rosto está mudando. Isso acontece por 2 motivos. Um é a queda do colágeno, então você tem menos firmeza de pele, menos elasticidade. E o segundo é o estresse. O cortisol elevado abaixo do pescoço ele faz com que você acumule gordura. Acima do pescoço faz com que você queime gordura. E não é o ideal, porque sem gordura no rosto, o rosto fica flácido. E isso prejudica muito o resultado estético. Então, usar adaptógenos, né, suplementos adaptógenos, eu tenho um vídeo só sobre isso, é onde eu fiz a análise do Felca, se eu fosse o médico do Felca falando sobre estresse alto e quais suplementos a gente pode usar, tem um vídeo só sobre isso, então vê lá, usar adaptógenos é muito interessante. E também o colágeno, usar um colágeno de boa qualidade, né, porque ele vai ter muitos aminoácidos nele e esse aminograma muito completo faz com que você consiga produzir mais colágeno na pele, enfim, comece a melhorar a pele. Essas são as queixas mais comuns das mulheres após os 30 anos que eu vejo no consultório, e uma coisa que vocês têm que entender é nessa fase da vida que vocês vão começar a se preparar para chegar muito bem na menopausa. Toda mulher vai ter que, infelizmente, passar pela menopausa, que vai ser a queda dos hormônios. E não é só na menopausa que você tem que se preocupar com ela, não é só lá que você vai se preocupar, vou repor hormônio, não vou. Mas quanto melhor você preparar a tua vida entre os 30 e os 50 anos, mais suave vai ser a menopausa aí. Se você for repor os hormônios, que é o ideal, melhor resposta você vai ter a eles. Você vai estar menos inflamada, menos oxidada, tuas mitocôndrias vão estar funcionando melhor, o teu corpo vai estar mais organizadinho, vai estar preparado para receber um hormônio e metabolizar bem esse hormônio. Então é isso. Se eu fosse o médico da Bruna Marquezine, é isso que eu passaria nessa fase da vida dela. E não te esquece de se inscrever no canal, te inscreve no canal, clica no botão do gostei para fortalecer a nossa comunidade cientista do corpo e te vejo no próximo vídeo.